professora Patrícia Fontes. Estou de volta para retomarmos as nossas conversas, as nossas reflexões sobre a educação inclusiva aqui no Educa Recife. Continuando a nossa temática da semana, vamos falar sobre saúde mental e o processo de aprendizagem. Só lembrando que a gente conversou no nosso encontro anterior, que saúde mental, ela propicia o desenvolvimento de habilidades, ela propicia a percepção da nossa potencialidade, a percepção da potencialidade do estudante, para que ele possa se perceber e para que ele possa engajar no que a gente está propondo. Então, estar em estado de bem-estar é propiciar, facilitar desenvolvimento cognitivo. E aí a gente vai ver de que forma esses aspectos são importantes quando a gente pensa em internalização e quando a gente pensa na possibilidade do estudante externar, né, o que ele conseguiu aprender, o que ele conseguiu compreender. Então, quando a gente fala e a gente faz um trabalho que prioriza as emoções positivas, a gente entende que o processo de internalização, ele vai acontecer, ele vai se dar a partir de algumas características. Então, a gente tem, a partir das emoções positivas, a internalização que vai se configurar na interação. Então, o processo de aquisição, o processo de percepção vai acontecer em meio a interações, em meio a diálogos, em meio a trocas. E aí a gente fala da receptividade. Então, se eu me sinto bem, se a minha proposta de trabalho para o estudante, ela mobiliza, ela contempla emoções boas, emoções positivas, emoções que impulsionam, a gente percebe que a receptividade do estudante, ela vai se dar de uma maneira muito mais rápida, vai haver uma fluidez no processo. Quando a gente pensa em produtividade dentro das emoções positivas, a gente percebe que as respostas, elas são muito mais significativas. Elas estão em sintonia com o trabalho que foi proposto. E aí a gente pensa no envolvimento. Ora, um dos grandes desafios que a gente encontra no processo de aprendizagem é fazer com que o estudante se envolva com o que a gente está propondo. E aí, quando a gente se refere ao estudante com deficiência, o estudante que é público-alvo da educação especial, a gente sente que o desafio ainda é maior, para que a gente possa, de verdade, fazer com que ele se envolva, fazer com que ele se sinta interagindo, fazer com que ele se sinta bem nesse processo. Então, percebam a importância da gente trabalhar a internalização no viés das emoções positivas. A externalização, como é que ele vai externar, né, as suas respostas em relação à aprendizagem? Então, elas vão acontecer a partir da aceitação, né? Então, se eu me sinto bem, se eu estou num estado de bem-estar e se o meu trabalho pedagógico, o trabalho pedagógico que está sendo ofertado, ele precipita emoções positivas, a gente entende que a aceitação do estudante vai ser muito maior, né? Que a estabilidade para que ele possa realizar também vai ser muito maior. A gente sabe que a gente está lidando com um público que tem comportamentos muito diferenciados, né? Comportamentos muito específicos. Então, para o estudante, por exemplo, que está no espectro do autismo, a estabilidade em algumas situações é um grande desafio. E aí, quando a gente permeia esse trabalho a partir das emoções positivas, a gente percebe que a estabilidade, ela acontece com uma certa frequência. A gente percebe regularidade nas questões relacionadas a estar estável para poder realizar o que a gente está propondo. A aproximação com a atividade é muito maior. A aproximação com o professor do AEE, a aproximação com o recurso que está sendo ofertado é muito maior quando o estudante se sente bem, né? Quando a atividade ela está precipitando afetos positivos. Lembra que a gente falou no nosso último encontro o quanto os afetos positivos eles impulsionam, né? Enquanto os afetos positivos eles despertam desejo. E aí quando a gente fala de externar a partir de emoções positivas, a gente está pensando em aproximação do que foi proposto. E aí essa tranquilidade, né? A gente sabe que para a gente aprender, a gente precisa de um ambiente tranquilo.
E a gente precisa se sentir tranquilo. Quando eu digo a gente, eu estou me referindo ao estudante. E a gente se inclui nesse processo. Então, o estudante precisa de verdade dessa aproximação e ele precisa se sentir tranquilo para poder engajar nesse processo todo de aprendizagem, que é um processo sistemático e que precisa mobilizar muitas habilidades. Ao passo que quando a gente pensa nas respostas e na internalização a partir das emoções negativas, a gente vai ver que há uma diferença muito grande de respostas comportamentais e de respostas cognitivas. Então, quando o trabalho pedagógico se configura a partir de emoções negativas, a gente tem uma tendência que o estudante evidencie respostas, evidencie respostas a partir da estagnação. Então, não há uma resposta dentro do ritmo que você imaginou, não há uma resposta a partir das propostas que você imaginou, e isso gera uma certa estagnação no processo de aprendizagem, no processo de aquisição. A passividade, não é? A gente precisa que o estudante faça, que o estudante realize, que o estudante escolha, que o estudante interaja. Então, se o trabalho se configura em emoções negativas, a gente percebe que há uma passividade. E essa passividade, ela não é uma sensação, ela não é uma resposta que possibilita transformação, que possibilita desenvolvimento, o desenvolvimento global que a gente quer, não é? Não é só o desenvolvimento a partir do conteúdo, mas o desenvolvimento de habilidades e competências importantes. Então, há um alheiamento, né? O estudante fica alheio ao que está sendo proposto. Não há uma interação, não há um vínculo. E aí a gente também já viu o quanto o vínculo é importante, né? O quanto o vínculo determina o nosso nível de engajamento, o nosso desejo de fazer e de realizar. E há um evitamento. Sabe aquele estudante que por mais que você traga recursos, por mais que você proponha, há um evitamento de se envolver no trabalho, de se envolver no que está sendo proposto. Então, ao passo que se você estivesse realizando um trabalho pautado em emoções positivas, as respostas seriam outras. Então, se as respostas são positivas, o processo de aprendizagem se dá com muito mais facilidade. E aí a externalização. Ele vai expressar o quê? O que é que vai ficar evidente nas respostas que ele vai dar em relação ao que você está propondo? Vai haver com muita frequência uma rejeição, né? Sabe aquela atividade que a gente propõe, que a gente oferta, que a gente oferece, mas o estudante não aceita fazer, ele não aceita realizar. Então, é algo para a gente pensar em como eu estou configurando a minha relação com o estudante. Que tipo de sensação ele está sentindo quando eu estou ofertando uma atividade e quando eu estou selecionando um recurso. A instabilidade. É muito comum que os estudantes eles tenham uma desorganização sensorial, e os estudantes com deficiência intelectual, eles também evidenciam uma dificuldade de ficar estável para que a atividade comece, se desenvolva e seja concluída. Então, se eu ainda tenho emoção negativa permeando esse fazer, a gente entende que a instabilidade ela vai ficar muito mais evidente e que ela vai vir com uma potência, que é uma potência que vai impedir a aprendizagem, vai impedir o desenvolvimento. E a agitação, né? Então, a gente lembra que é importante, quando a gente fala de desenvolvimento integral, né? Que é o desenvolvimento que a escola precisa propor. A gente pensa que essa agitação, ela pode ser minimizada, ela pode ser entendida na medida em que você se sente acolhido, na medida que você propicia momentos, estratégias, né, que fazem com que o estudante se sinta acolhido. Então, a agitação impede, sim, o desenvolvimento de muitas habilidades importantes, habilidades que vão propiciar o desenvolvimento de outras habilidades mais complexas lá na frente. Então, qual é o resultado positivo dessas questões emocionais? Né? Qual é o resultado positivo dessa relação que a gente faz com o que se sente na hora que está se aprendendo a fazer alguma coisa? Então,
se eu me sinto bem, se eu me sinto acolhido, se eu me sinto pertencendo, obviamente que eu vou persistir. Não é? O estudante vai persistir na atividade que está sendo proposta. A atividade pedagógica, o tempo pedagógico, vai ser muito mais aproveitado porque ele vai insistir no fazer, ele vai engajar nesse fazer. E ele vai evidenciar preferências. Não sei se vocês lembram que a gente já conversou sobre as propensões, né? Que a gente precisa aproveitar o que é que o estudante gosta, o tipo de material que ele interage, o tipo de intervenção que faz ele se sentir bem, que faz ele se sentir feliz no processo de aprendizagem. E aí esse resultado positivo faz com que cada vez mais ele demonstre para a gente as suas preferências. E a gente se aproveita dessas preferências para tornar o momento de aprendizagem significativo, importante para ele. O que é que vai acontecer quando o momento de aprendizagem é significativo? O que é que vai acontecer quando ele persiste? Né? Ele vai se sentir confiante, ele vai se sentir seguro, ele vai sentir que aquilo que está sendo proposto vai dar prazer, né? Vai fazer com que ele saia de uma situação e esteja em outra situação, se percebendo capaz. Então, além de processar a informação, a gente sente, não é? O estudante sente, o estudante registra. E aí ele internaliza. Então, ele sente as emoções positivas, ele registra as emoções positivas e ele internaliza o que sentiu. Então, obviamente que as respostas vão ser muito mais produtivas. E aí ele tem tendências e preferências. Ele vai te sinalizar o que é que ele precisa, o que é que ele deseja. E essa tendência, ela dá um ritmo de aprendizagem, ela dá um movimento no processo de aprendizagem, né? Vai fazer com que, de verdade, emocionalmente, ele se perceba capaz, acolhido, integrado e dê sinais a você de quais estratégias são indispensáveis para ele, a partir do que ele consegue fazer, a partir das possibilidades que ele já deixou claro para você quando se engajou na atividade. E aí as questões motivacionais e motoras, né? A gente sabe que quando a gente está com o nosso motorzinho ligado, que dá vontade de fazer as coisas, que dá o desejo de descobrir, emocionalmente a gente vai se sentir bem. E aquilo vai ter um sentido, aquilo vai dar um sentido, né? Ao meu momento, aonde eu estou, que tipo de interação eu estou tendo com a minha professora, por exemplo, e com os materiais que estão sendo ofertados. Então, eu trouxe mais uma atividade para a gente pensar de que forma, né, alguns facilitadores são importantes. Né? Uma atividade como essa, por exemplo, para alguns estudantes é impossível, porque dentro desse olhar a gente tem estudantes que não interagem com atividades desafiadoras. Mas aí, quando a gente percebe os facilitadores, a gente entende que necessariamente eu não precisaria utilizar esse tipo de material. Eu tenho tecnologia assistiva, por exemplo, para me dar esse suporte, né? E aí eu preciso considerar quais as predileções desse estudante, né? O que é que ele precisa para se envolver, para se engajar? Uma atividade como essa, por exemplo, vai dar certo, né? Ele vai dar uma resposta, ele vai te dar sinais para que você possa reorganizar a próxima atividade? Quais as propensões, quais as tendências que ele demonstra, né? E aí a gente precisa pensar na necessidade de ajustamento, né? De que forma esse ajustamento é importante. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa parte de pensar em atividades a partir das propensões. Nos encontraremos amanhã para falarmos quais as competências que são importantes, que são indispensáveis e que precisam ser trabalhadas quando a gente pensa em desenvolvimento global no viés do bem-estar.